Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Então, gente, nessa aula gravada aqui, eu vou complementar os estudos de vocês, né? Eu passei um vídeo para vocês assistir sobre as leis de Kepler, né? Onde as leis de Kepler, a lei da gravitação e as leis da gravitação de Newton vão completar esse conteúdo aqui de Sol, Terra, do capítulo lá, Sol, Terra e Lua, né? E dos modelos cosmológicos, né? Só um resumo aqui para recapitular o raciocínio sobre os modelos cosmológicos. Nós falamos que o modelo de Ptolomeu, ou geocentro, é aquele em que a Terra está no centro do universo, certo? E os planetas e o Sol giram em torno da Terra, né? Porque geo é Terra e cêntrico é centro. Então, a Terra está no centro do universo, beleza? Esse aqui era o modelo mais aceito naquela época, principalmente pela igreja, porque acreditava que o homem era o centro do universo. Logo, a Terra, o homem mora na Terra, então a Terra era o centro do universo. Nicolau Copérnico veio com uma ideia totalmente diferente, inclusive que não era aceito pela igreja na época. Nicolau Copérnico defendia o modelo heliocêntrico, ou seja, o Sol está no centro e os planetas, como a Terra, giram em torno do Sol. Beleza? Tycho Brahe, ele fez um modelo híbrido, ou seja, um modelo em que misturava esses dois conceitos entre a Terra e o Sol girar em torno de alguma coisa. Então, assim, o Sol girava em torno da Terra e os outros planetas giravam em torno do Sol. Entendeu? Não tinha nada a ver, mas ele fez esse conceito. Então, o conceito híbrido é um conceito que misturava os dois conceitos, né? Que eu acabei de explicar agora. Foi feito por Tycho Brahe. Então, assim, sabendo disso aí, vocês poderiam ter feito lá vocês podem fazer aquela atividade de vocês de uma melhor forma, né? Eu vi lá que vocês têm muitos erros. Eu vou até falar depois sobre isso aí. Mas a aula de hoje é sobre as leis da gravitação, tá? Ou as leis da gravidade, como você queira chamar. Então vamos ler aqui o tema. Vamos ler o tema para a gente poder analisar melhor. Por que os corpos caem? A explicação que serve para os corpos na Terra vale também para os corpos no espaço? As respostas para essas perguntas começam a ser elaboradas na Grécia Antiga. Para os gregos, era como se no céu houvesse a perfeição, a organização impecável e imutável, ao passo que na Terra essa ordem pré-estabelecida não existia, sendo o papel dos seres humanos buscar harmonizar-se com o cosmos. Por isso, existiam explicações da natureza que eram válidas para o céu e não podiam ser aplicadas na Terra e vice-versa. Por exemplo, na Grécia Antiga, entendia-se que os objetos caem porque estão em busca de seu lugar natural, em busca de se harmonizar com a ordem celeste. Já os corpos do céu não caem porque não são sujeitos às mesmas regras da natureza existente na Terra. Então tinha assim, uma visão assim, muito simplista, tentando se explicar as coisas assim, pelo acaso. Não tem uma explicação bem científica nisso, entendeu? Essa compreensão grega da queda dos objetos era chamada de Peres e deu origem ao termo latino gravis. Os dois termos significam pesado e trazem a ideia de que corpos pesados da Terra caem. Então aí mais para frente, eu vou resumir isso aqui, mais para frente, o que aconteceu? Essa definição de gravidade e os estudos de muitos outros pensadores serviram para sintetizar as leis da gravitação e consolidar o modelo heliocêntrico, né? Hoje o modelo aceito é o heliocêntrico. A gente sabe que os planetas giram em torno do Sol. São conhecidas por leis da gravitação as leis de Kepler e a lei da gravitação universal proposta por Newton. Então, assim, daqui o mais importante é a gente entender as leis de Kepler e a lei de Newton, certo? As leis de Kepler, que são 3 leis, nós vamos esmiuçar elas, certo?
Kepler, quem foi Kepler na verdade? Kepler foi um ajudante de Tycho Brahe, né? Mas que, diferente do Tycho Brahe que falou que o modelo era híbrido, ele já defendia o modelo heliocêntrico. Ele aprimorou isso aí, beleza? Essa nova concepção sobre o movimento dos astros, segundo a qual eles descreviam círculos perfeitos, como se pensava desde a Grécia Antiga, foi um grande passo para a universalização das leis científicas do céu e da Terra. Isso também permitiu que o sistema heliocêntrico se tornasse mais simples e preciso. Bom, então o que Kepler veio falar? Quando lá Nicolau Copérnico falou que o modelo cosmológico que melhor explicava o universo era o modelo heliocêntrico, ou seja, o modelo onde a Terra girava em torno do Sol, eles achavam que os planetas, ao girar em torno do Sol ou girar em torno de alguma coisa, faziam um círculo perfeito, entendeu? Um círculo perfeito e aquele, no caso, o Sol estaria no centro daquele círculo, beleza? Kepler, a primeira lei de Kepler diz que realmente a Terra gira em torno do Sol. Porém, esse círculo ele não é perfeito. Ele não é um redondo perfeito. Ele é uma elipse. E o que é elipse? Olha aqui na imagem aqui onde tem o Sol e a Terra. Elipse é uma forma oval, certo? Então, esse formato oval chama-se elipse. Então, a primeira lei de Kepler é os planetas giram em torno do Sol num formato de elipse, tá? Então, vamos ler aqui. Primeira lei de Kepler, ou lei das órbitas, né? Então, os planetas orbitam, ou seja, giram em torno do Sol numa forma elíptica. Então, aqui, ó, primeira lei de Kepler, a lei das órbitas. A tentativa de encontrar uma forma geométrica que descrevesse o movimento dos astros passaram por várias formas ovais até chegar à elipse, certo? Observe que, utilizando uma elipse para descrever a órbita de um planeta, surgem dois pontos denominados focos. Um desses pontos é ocupado pelo Sol. Tendo a informação sobre o foco e o formato da órbita, é possível anunciar a primeira lei de Kepler da seguinte maneira. Os planetas descrevem uma órbita elíptica e o Sol está em um dos focos dessa elipse. O que quer dizer? Na verdade, se o círculo fosse perfeito, o Sol estaria aqui no centro, certo? Certo? Não, mas o Sol não está nesse centro. O Sol está, ó, no meio desse raio aqui, ó. Tá vendo o raio aqui, ó? Raio é essa linha vermelha. Vamos dizer que essa linha vermelha cresce para cá. Então, ele está mais no meio desse raio do que no próprio centro do círculo. Então, na verdade, se ele está aqui, ele tá num dos focos. Então, quando a Terra gira, nessa forma elíptica, em determinado momento a Terra vai estar mais próxima do Sol e em outro momento vai estar mais distante do Sol. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais na frente, tá? Beleza? Então, a órbita dos planetas é pouco excêntrica, como podemos constatar na tabela a seguir, que apresenta algumas distâncias da Terra ao Sol durante o movimento de translação. O movimento de translação é a mesma coisa de movimento do ano, né? Que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Então, quando ela dá uma volta completa em torno do Sol, isso chama-se ano, ok? Então, só que em determinado momento, como eu falei, a Terra está mais ou menos próximo do Sol. Pode estar perto do Sol ou distante do Sol. Então, aqui está falando aqui, ó, a menor distância da Terra ao Sol é 147 milhões de quilômetros. E a maior distância da Terra ao Sol é 152 milhões de quilômetros. Certo? Vamos passar mais para frente, então. Então, a primeira lei de Kepler diz que a Terra, resumindo, diz que a Terra, que os planetas giram em torno do Sol ou orbitam numa forma elíptica, beleza? Podendo estar mais perto ou mais distante do Sol em determinada época do ano. Resumindo, é isso. Segunda lei de Kepler, a lei das áreas. O que isso fala? Na verdade, imagina que um planeta
o planeta está no, o Sol está aqui no centro e o planeta é esse pontinho preto aqui, certo? Ele está no ponto A. Quando ele vai do ponto A para o ponto B, você veja que ele saiu daqui do ponto A e veio para o ponto B. Então ele fez essa área aqui, ó. Ele percorreu toda essa área 1 aqui cinza, ok? Ele continua andando, continua andando, continua andando, continua andando. Quando chegou no ponto D, o ponto C, ele fez uma outra área, certo? Essas duas áreas aqui, área 1 e área 2, elas são iguais. Por quê? O tempo que o planeta partiu de A e chegou em B é o mesmo tempo que ele partiu de D e partiu de C. Está meio complexo por enquanto? Está meio complexo. Vamos tentar explicar isso melhor. Apesar que eu passei o vídeo para vocês, o professor que eu passei o vídeo, ele explica muito bem e assim, como ele está explicando no quadro, tá, fica bem melhor do que essa explicação que eu estou dando aqui no exemplo. Tá? O que ele quer dizer é o seguinte, essas duas áreas aqui são iguais, certo? Elas são iguais, porque o tempo percorrido de A para B foi o mesmo tempo percorrido de D para C. Ora, se o tempo percorrido foi o mesmo, as áreas serão as mesmas, ok? Ah, professor, mas essa área 1 aqui, ela é mais larga do que a área 2. Sim, porém a área 1 é mais curta do que a área 2. A área 2 é mais complexa. É como se você tivesse esticado a área. Mas, na verdade, se você pegar o volume dessa área, na verdade não é volume, é tamanho dessa área, e medi-las, vai dar a mesma coisa. É como se eu pegasse uma borracha, achatasse ela. Ela vai ter a mesma área, só que ela está achatada. E depois, se eu esticasse ela, a área vai ser a mesma, só que ela vai estar mais fina e mais comprida. A outra vai estar mais achatada e mais gordinha. Entendeu? É a mesma coisa. Então, em outras palavras, as duas áreas representadas na ilustração têm o mesmo tamanho e o tempo que o arco leva para percorrer cada um dos arcos é igual. Dessa maneira, podemos concluir que o arco se movimenta com maior velocidade quando estiver mais próximo do Sol. Ou seja, na verdade é o seguinte, o que diferencia para essa área aqui? A área é a mesma, o tamanho dessa área cinza aqui percorrida é a mesma. Porém, a distância entre o ponto A e o ponto B são diferentes. Vocês concordam que do ponto A para o ponto B a distância é maior? E do ponto D ao ponto C a distância é menor? Ora, professor, como que isso pode acontecer se o movimento da Terra está fazendo esse ciclo? Eles têm a mesma velocidade, em todos os pontos da trajetória, a Terra tem a mesma velocidade? É aí que é o X da questão. Não. Quanto mais próximo do Sol, mais rápido a Terra mais rápida é a velocidade da Terra, certo? Então, se a velocidade, se o tempo era o mesmo, se eu gastei, vamos dizer que eu gastei um mês para ir do ponto A ao ponto D, se eu aumentar a velocidade, essa distância vai ser maior. Concorda comigo? Por exemplo, quando chegou no ponto D, a Terra tinha desacelerado. Quanto mais distante do Sol, menos aceleração a Terra vai ter. Então, do ponto D para o ponto C, que é uma distância menor, ela percorreu mais devagar, apesar que o tempo foi o mesmo, um mês. Só que, como a velocidade foi menor, ele percorreu uma distância menor. Isso aí é, assim, óbvio, certo? Daqui, da segunda lei de Kepler, é bastante importante que a lei das áreas, o que é importante a gente entender, na verdade, é que próximo ao Sol, a Terra tem uma velocidade maior. Distante do Sol, a Terra tem uma velocidade menor. Vamos lá fazer o barulhinho, ó. Ó, próximo ao Sol. Ó, nós estamos aqui, ó. Entendeu? Então quer dizer o seguinte, eu quero dizer só o seguinte, quanto mais próximo do Sol,
a Terra gira mais rápido. Quanto mais distante do Sol, a Terra gira, não. A Terra tem uma velocidade menor, ok? Não é o movimento que ela gira em torno de si mesma, não. É a velocidade em torno do Sol, tá? Então, vamos lá. E para esses dois pontos, perto do Sol e distante do Sol, a gente tem algum nome. Perto do Sol chama-se periélio. Por quê? Está relacionado a perto. Hélio relacionado ao Sol. Então, perto do Sol. Afélio, afastado do Sol. Afastado do hélio. Então, hélio não é Sol. Então, afélio é afastado do Sol, distante do Sol. Então, quanto mais distante, o ponto mais distante do Sol é o afélio. E o ponto mais próximo do Sol, periélio. Beleza? Beleza. Então, sobre a segunda lei de Kepler, é a lei das áreas, discorre sobre isso. Terceira lei de Kepler, a lei dos períodos. A razão entre o quadrado do período de translação de um planeta é o cubo do raio médio de sua órbita é igual para todos os planetas no sistema solar. O que quer dizer isso, professor? Isso aí, na verdade, é uma fórmula matemática. Não é necessário agora assim, um entendimento profundo dos cálculos dessa fórmula matemática. Mas isso quer dizer que há uma relação entre a distância de um planeta em relação ao Sol e o tempo que ele demora para completar sua órbita. Resumindo, na verdade é o seguinte: quanto mais distante for a órbita do Sol, quanto mais distante for o planeta do Sol, mais tempo ele vai demorar para fazer uma volta completa. Beleza? Isso aí é lógico, entendeu? Então, por exemplo, a Terra girar em torno do Sol demora 365 dias. Vamos dizer que Marte demore o dobro desse período, porque está mais distante do Sol. Ok? Sobre essa questão de distância, nós vamos ver a questão também da questão das gravidades. Quando chega mais na frente, nós vamos falar sobre isso. Tá ok? Mas lá na outra aula, o professor explica melhor essa parte aqui até do que eu, né? Porque lá ele consegue escrever no quadro. Ok? Bom, então eu falei das três leis de Kepler, certo? A primeira lei é a lei a primeira lei de Kepler fala sobre a lei das órbitas, certo? Que fala sobre a elipse, né? Quando falar em elipse, em algum problema, é a primeira lei de Kepler. Quando falar da velocidade ou que a Terra gira em torno do Sol, isso aí nós estamos falando da lei das áreas, segunda lei de Kepler. E quando nós estamos falando da distância do Sol em relação a algum planeta, nós estamos falando da terceira lei de Kepler. Então, quanto mais distante for o planeta do Sol, mais demora para fazer uma volta completa, certo? Então, o ano vai ser maior. Beleza. Outra pessoa importante foi Newton. Newton desenvolveu, foi um dos primeiros a entender a lei da gravidade, né? E essa lei chama-se Lei da Gravitação Universal. Você já ouviu falar sobre o mito de Newton e a queda da maçã? De acordo com a história, Newton estava sentado embaixo de uma macieira estudando. Ao observar a queda de uma maçã, olhou para cima e viu a lua. Nesse momento, ele teve um insight. Insight, na verdade, é aquele tchan, né? Aquela luzinha que acende na cabeça. Tchan, ou seja, uma ideia. Então, o que é que ele viu? Ele viu a maçã caindo. Essa maçã bateu na cabeça dele. Ele olhou para cima e estava vendo a lua. Então, ele deduziu. Ele deduziu que a força responsável pela queda da maçã era a mesma que mantinha a lua orbitando em volta da Terra. Poxa, professor, não entendi nada. O que tem a ver a maçã caindo e a lua lá no céu? Provavelmente essa história não ocorreu exatamente dessa maneira. Trata-se apenas de um dos mitos da ciência. No entanto, ilustra a ideia central por trás da gravitação universal. A gravidade que faz os corpos caírem na Terra é a mesma gravidade que mantém a Lua em órbita, ou seja, é a mesma força que deixa a Lua girando em torno da Terra. Dito de outro modo, a ciência que vale para a Terra é a mesma que vale para o universo. É justamente essa explicação que motiva o nome gravitação universal. Gravitação porque diz respeito à gravidade, e universal porque a gravidade atua tanto no céu como na Terra. Tá. Então vamos falar mais sobre isso.
As leis de Kepler descrevem o movimento dos astros, certo? Isaac Newton, na mesma obra em que apresenta as 3 leis de Newton, confirma os estudos de Kepler, apontando a causa dos movimentos dos planetas em torno do Sol. Porque assim, Kepler falou que a Terra gira em torno, que os planetas giram em torno do Sol, mas não explicou por que fica girando em torno do Sol. Esse movimento de girar, essa força que mantém os planetas unidos ao Sol, porque nós temos outras estrelas. Por que nós não estamos indo para outras estrelas? Estamos em torno do Sol. Por que a gente gira em torno do Sol e não de outro Sol? Quem vai explicar isso, essa força que mantém nós ligados ao Sol, ao nosso Sol, é Newton. Então ele fala aí, ó, a força da gravidade é causada... Para Newton, a força da gravidade é a causa desse movimento, pois é uma força que ocorre entre 2 corpos do universo que têm massa. Então ele fala que quanto maior a massa dos corpos, maior a força de atração entre eles. Por isso, a força de atração é diretamente proporcional à massa do corpo. Se aumenta a massa, aumenta a força e vice-versa. Então o Sol... Por que a Terra gira em torno do Sol? Porque o Sol é bem maior e tem mais massa, ou seja, ele é bem mais pesado, ele é bem mais denso do que a própria Terra. Então, o Sol faz força atraindo a Terra, certo? E por que a Terra não cai para dentro do Sol, professor? Vamos iniciar o seguinte, que no começo do universo, a teoria chama-se teoria de Big Bang. Estava tudo junto, Sol, Terra, Lua, na verdade não era bem assim, mas vamos dizer que sim. Quando houve a grande explosão, quando você explode alguma coisa, o que as coisas, vamos dizer que eu exploda uma pedra, o que vai acontecer? Vários pedaços vão se espalhar, né? Ou seja, eles vão sair com a velocidade em determinada direção. A Terra e o Sol foram dessa mesma forma. Houve a explosão e eles saíram girando, eles saíram em velocidade pelo espaço. Só que é o seguinte, e dizem que o universo está em expansão, ou seja, nós, de certa forma, estamos viajando pelo espaço, ok? Só que, nessa viagem, o Sol está seguindo a trajetória dele e a Terra está girando em torno do Sol. Por quê? Porque uma força faz com que a Terra vá em direção reta lá da expansão. E a outra força da gravidade puxa a Terra em direção ao Sol. Essas forças fazem com que a Terra fique girando em torno do Sol, porque a força que ela tinha inicialmente, lá da explosão do Big Bang, mantém ela percorrendo e o Sol puxando. Então o Sol tenta puxar ela, mas ele ainda não tem força suficiente para fazer com que ela caia dentro do próprio Sol. Mais ou menos isso, entendeu? Na verdade, isso aí descreve muito sobre a gravidade. Então, quando Newton, o que aconteceu com a maçã? A maçã, a maçã ela tem uma massa muito pequena em relação à Terra. Então a Terra puxa ela com força para o solo, né? Puxa ela com força, por isso que a maçã cai. Por que nós estamos presos à Terra? Por que nós estamos presos à Terra? Por que eu consigo andar sobre a Terra? Porque a Terra, eu não estou flutuando. Porque a Terra existe, e como a minha massa é bem pequenininha em relação à Terra, a Terra tem massa muito grande, ela influencia no meu corpo, ela me puxa, me prende nela, ela me puxa para baixo, certo? Isso é a lei da gravidade. Tanto é que quando você sai do campo gravitacional da Terra e você vai para a Lua tem uma massa bem menor que a Terra. Então a gravidade na Lua, ou seja, a minha relação de peso na Lua é totalmente diferente do que é na Terra. Então, na Lua, se eu der um pulo, talvez a altura que eu vou atingir esse pulo é bem maior do que o pulo que eu der na Terra, porque a gravidade da Lua é bem menor. Por quê? Porque agora eu saí do campo gravitacional da Terra e estou sobre o campo gravitacional da Lua. A massa da Lua que está influenciando o meu peso e não a massa da Terra. Não sei se eu fui claro. Então, o que acontece também? Em relação à força gravitacional, quanto mais distante você estiver do corpo, ou seja, vamos falar em relação ao Sol. Os planetas que estão mais distantes do Sol têm uma força gravitacional em relação ao Sol, influencia bem menos do que o corpo que está mais próximo do Sol. Ok? Por exemplo, eu tenho 2 objetos, um grande e um pequeno.
a tendência é que o objeto pequeno seja atraído pelo objeto grande. Isso existe. Só que por que um objeto pequeno não se gruda no objeto grande, normalmente? Porque isso aí, em relação à Terra, é uma forcinha de nada, bem minúscula, pequenininha, insignificante. Então, os corpos não se atraem dessa forma na Terra. Porque a própria gravidade da Terra é muito maior do que qualquer um desses corpos. Então, tudo vai estar preso à Terra e não a outros corpos. Entendeu? Então, é o seguinte. Quanto maior a massa dos corpos, maior a força de gravidade. Isso aí vocês entenderam, certo? Então, igual eu falei, na Terra o meu peso é 1, na Lua o meu peso é outro. Na Terra o meu peso é 70 kg. Na Lua o meu peso seria a metade, vamos dizer que fosse a metade do peso do meu peso aqui na Terra. Entenderam? Porque a massa da Lua é menor, então a força gravitacional dela que me puxa para baixo, fazendo com que eu pese, vai ser bem menor. Certo? Por isso que no espaço, quando você não tem influência de nenhum corpo celeste, ou seja, de nenhum planeta ou de nenhuma lua, não existe gravidade, as pessoas flutuam. Por isso que quando você sai do campo gravitacional da Terra, o que acontece com o astronauta? Flutua, porque não tem nada puxando de volta para a Terra. Ok? E é por isso que as pessoas, por exemplo, por que a pessoa na Antártida, que está aqui num polo, e a outra pessoa que está lá no Alasca, está no outro polo, por que ela não cai? Por que a que está debaixo aqui não cai? Porque, na verdade, o cair, não é aqui para baixo do planeta, é para o centro do planeta. Então, tudo está indo para o centro do planeta. A Terra puxa você para o centro do planeta. Beleza? É isso. Já a distância reduz a ação da força gravitacional. Por exemplo, um astro que tem a mesma massa da Terra, mas está ao dobro da distância do Sol, fica submetido a uma força gravitacional que é 4 vezes menor que a força gravitacional que seria se ele estivesse na Terra. Entendeu? Quanto maior a distância, menor a força que o Sol faz em relação àquele planeta. Quanto menor a distância, maior será a força gravitacional que o Sol faz em relação àquele mesmo planeta. Então, sobre a lei de gravitação, a gente pode falar o seguinte. A lei de gravitação universal de Newton afirma que a força de atração entre dois corpos é maior quanto maior forem suas massas e menor quanto maior for a separação entre eles. Então, quanto maior a massa, maior a força de gravitação entre esses corpos, a atração entre esses corpos. A Terra atrai mais o Sol atrai mais a Terra do que atrai Marte, do que atrai Júpiter, porque esses corpos estão mais distantes. A diferença, às vezes, é que esse corpo pode ter maior ou menor gravidade, dependendo se ele tiver maior massa. Por exemplo, Júpiter é não sei quantos mil vezes maior que a Terra. Então, ele lá, provavelmente, a força gravitacional de Júpiter e a força de atração do Sol em relação ao Júpiter pode ser maior que a Terra, porque por mais que ele esteja distante, a massa dele seja maior. Certo? De acordo com essa lei, a força gravitacional que ocorre entre os corpos celestes do universo apresenta a mesma natureza da força-peso que atrai os objetos na superfície da Terra. Então, a mesma força que eu falo que é gravidade, existe aqui na Terra, existe em outros locais do espaço. O que vai diferenciar a intensidade dessa força é a sua massa e as distâncias que está de um corpo do outro. Ok? Por exemplo, nós sabemos que vamos dizer que eu tenho a força da gravidade que me mantém na Terra. Mas quando eu pego um foguete e consigo sair do campo gravitacional, eu estou me distanciando da Terra. Quando eu me distanciar ao máximo da Terra, vai chegar um momento que eu vou flutuar, porque a Terra não vai mais me atrair. Beleza? Então, aqui nesse exemplo aqui, o que o menino faz, né? Você lembra que eu falei que no início teve uma explosão? Então, nós estávamos indo numa linha reta. A força centrípeta, isso aqui. E faz com que você, em cada ponto da trajetória, ele está rodando aqui, está girando aqui, como se fosse a Terra girando em torno do Sol. Ele é o Sol e essa bola vermelha é a Terra. Se ele soltar o barbante, o que vai acontecer? Ou seja, se não existisse essa força que atraindo para ele, que é o barbante, se ele soltar,
o que vai acontecer? A Terra vai sair numa trajetória reta. Era a trajetória que ela estava seguindo no primeiro momento da explosão. Só que o Sol, no meio do tempo, aprisionou ela pela sua gravidade, puxando ela para o centro. Então, ela tende a ir para um lado, mas o Sol puxa ela para o outro. Então, o que isso faz? Faz com que ela faça um movimento circular em torno do Sol. Ou seja, no caso é elíptico, né? E pela lei de Kepler, a primeira lei de Kepler fala que é um movimento elíptico. Então, quando a gente lê esses outros pedaços aqui, explica aquela parte da gravidade, né? Então, em qualquer lugar do planeta, nós estamos em pé. Mas, na verdade, se a gente fosse afundado, nós iríamos todo para o centro da Terra. Por isso que a gente não cai aqui para o espaço, porque, na verdade, a Terra, em qualquer ponto da Terra, nós estamos sendo puxados para o centro da Terra. Então, de qualquer forma, você vai achar que você está que o céu está acima de você, e que você não está caindo, porque você está preso pela Terra, certo? Porque a sua massa em relação à Terra é muito pequena, então a Terra te mantém preso nesse campo gravitacional, ou nessa gravidade. E por que a Lua orbita a Terra? Porque o que acontece? A Terra a Lua está próxima à Terra, certo? Então, o que acontece? A Lua gira em torno da Terra porque a Terra tem massa maior que a Lua. Se fosse o contrário, a Lua fosse maior que a Terra que giraria em torno da Lua. E os dois giram em torno do Sol, porque o Sol tem massa muito maior do que os dois, certo? A gente tem que também diferenciar o seguinte: massa de volume. Volume é tamanho, massa é peso, densidade. Por exemplo, se eu pegar uma bolinha de algodão e uma bolinha de chumbo, eu posso ter um algodão grandão, uma bola de algodão grandão leve. E eu posso ter uma bolinha de chumbo mais pesada do que a bola de algodão. Então, na verdade, a bola de chumbo, assim, fazendo um exemplo, a bola de chumbo que atrai a bola de algodão, não o contrário. Mas no caso da Terra, além de ser maior, ela é mais densa do que a Lua, certo? Então aqui nós temos esse exercício, né, que fala assim, ó, qual a diferença entre uma circunferência e uma elipse? Aí o meu livro já está respondido, né? Uma elipse é uma circunferência ovalada, né? Foi aquilo que eu falei. Geometricamente, uma circunferência tem um único centro, do qual todos os pontos são equidistantes. Ou seja, uma circunferência comum, você só tem um centro. A elipse não, você pode ter mais de um foco, certo? Mas vamos simplificar dizendo que a elipse vai ser uma forma oval. Como se chama a posição mais próxima a ser ocupada pelo planeta em relação ao Sol e a posição mais afastada? A posição mais próxima do planeta em relação ao Sol chama periélio, perto do hélio, perto do Sol. E a posição mais afastada do Sol chama-se afélio, ou afastado do Sol. Beleza? Hélio é Sol, né? O que acontecerá com o movimento dos planetas se a força gravitacional deixar de existir? Se não tivesse força gravitacional, os planetas estariam vagando, né? Ó, a resposta aqui do livro é assim: se a força gravitacional desaparecer de repente, o planeta, por inércia, passaria a se mover em linha reta, com velocidade constante. Então ele seguiria vagando aí pelo universo numa linha reta. Você lembra lá do menino girando a bola, segurado pelo barbante? É aquilo que aconteceria. Se eu soltar o barbante, a trajetória do que eu estou girando vai em linha reta. Quando você joga uma pedra para cima, ela sobe até certa altura e depois retorna ao solo. Por que isso ocorre? Porque a pedra é atraída de volta para a Terra. Essa é a força da gravidade. Mas é o seguinte: professor, como que eu consigo, então, por que tem satélites que ficam girando em torno da Terra e não caem? Porque a distância que eles estão, ele já perdeu, a Terra já está numa distância tão grande que a Terra não consegue puxar ele de volta, certo? Mas ele consegue ainda continuar, mas ela consegue ainda influenciar pelo movimento de rotação dela. Ela não gira em torno do seu próprio eixo, que é o que dá a noção de dia e noite,
A Terra gira também em torno, não só em torno do Sol. Além de torno do Sol, ela gira em torno do seu próprio eixo. Quando ela gira em torno do seu próprio eixo, mas não consegue atrair, por exemplo, o satélite de volta, mas ela ainda influencia que o satélite gire junto com ela, em torno de si mesma, certo? Então é isso. Quando você se afasta da Terra, você vai perder um pouco de... a força da gravidade você não influencia em você dessa forma, tá? De trazer você de volta para você cair. Dois planetas atraem-se segundo uma força F. Se a distância entre os dois planetas aumentar, o que acontecerá com essa força? Ora, se eu tenho dois planetas a uma distância e aumentar a distância, essa força vai diminuir, que é a gravidade. Quanto mais distante, menor a força que aquele corpo faz sobre o outro. Por que os planetas que estão mais próximos do Sol apresentam menor período de translação? Translação não é a volta que um planeta dá em torno do Sol? Ora, se ele está mais próximo do Sol, ele demora menos. A volta dele em torno do Sol é menor, então ele demora menos tempo, né? Porque o raio, consequentemente, as distâncias percorridas são menores. Ele percorre uma menor distância, então é por isso que o movimento de translação é menor. Diferencie entre peso e massa. Qual é a diferença entre peso e massa? Quando eu falo de peso, eu estou dizendo que a gravidade está agindo no meu corpo. Por exemplo, se eu sair do campo gravitacional da Terra, eu não vou ter mais peso, eu só vou ter minha massa. A minha massa é 10 gramas. Vamos dizer que a minha massa seja 7,3 quilos. Na Terra, a minha massa vai pesar 73 quilos, porque a força da Terra eu tenho que multiplicar a minha massa por 10 para eu descobrir o meu quilo na Terra. Vamos dizer que na Lua a massa fosse a metade, a força gravitacional fosse a metade da Terra, fosse 5. Então, na Lua, a minha massa, que é 7,3 kg vezes 5, daria o quê? 30 e poucos quilos, certo? 37 quilos. Mais ou menos. Entendeu? Peso é a sua massa vezes a gravidade da Terra. Isso é peso, certo? Porque é uma força. Por exemplo, se você soltar duas coisas, uma mais leve e uma mais pesada do alto do prédio, quem vai chegar primeiro embaixo? A mais pesada, porque como ela tem uma massa maior, ela vai ser atraída com mais força para baixo. Sendo que aqui tem massa menor, vai ser atraída com menos força. Ou seja, a gravidade atua em cima dos corpos mais pesados ou mais densos ou que tem mais massa. Ok? Basicamente a diferença entre peso e massa é isso. Peso, você tem a sua massa multiplicada vezes a gravidade. E massa é simplesmente o seu corpo sem a ação da gravidade. Ou o corpo de qualquer objeto. Essa fórmula aqui explica tudo. Ó. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Aí a gravidade vai variar em qual planeta você está, ou então em qual lugar do espaço você está. Às vezes tem local que a gravidade é zero. Então, o seu peso numa gravidade zero vai ser só a sua própria massa. Certo? Então, galerinha, eu acho que aí agora vocês vão terminar de ler esse texto aqui do capítulo, certo? Tá? Para fechar o raciocínio e eu vou liberar a trilha para vocês. Não pode assistir somente essa aula. Assista a primeira aula que eu passei desse outro professor aí, tá ok? Que fala das leis de Kepler. Então, a gente encerra por aqui. Um abraço a todos, espero que vocês consigam entender aí o conteúdo. Tchau, tchau!